Existe uma parábola contada por Jesus que explica exatamente por que tantas pessoas continuam estagnadas financeiramente, mesmo trabalhando duro. E o mais perturbador é que o personagem que mais se parece com a maioria de nós é o que foi chamado de servo infiel. Ele não roubou, ele não desperdiçou, ele apenas teve medo. Se você já sentiu medo de investir, medo de perder dinheiro, medo de dar um passo financeiro maior, essa mensagem é para você. Porque hoje você vai entender por que enterrar talentos é o erro mais comum e mais silencioso das famílias cristãs. E por que Jesus foi tão duro com quem decidiu não agir. Estamos por volta do ano 30 DC. Jesus está a poucos dias da cruz. Ele sabe. Os discípulos ainda não sabem. E em meio a esse clima de tensão e expectativa, Jesus reúne seus discípulos e começa a contar uma história. Uma história sobre dinheiro, responsabilidade e julgamento. Mateus 25, versículos 14 ao 30. Um homem rico, poderoso, influente, precisa viajar para uma terra distante. Antes de partir, ele chama 3 servos de confiança e entrega a cada um uma quantia em dinheiro. Não qualquer dinheiro, talentos. E um talento, naquela época, equivalia a aproximadamente 20 anos de salário de um trabalhador comum. Pense nisso, 20 anos de trabalho em uma única entrega. Ao primeiro servo, ele dá 5 talentos. Ao segundo, 2. Ao terceiro, 1. E parte. Agora, imagine a cena. O primeiro servo olha para aquele montante, sente o peso, a responsabilidade, mas também enxerga uma oportunidade. Ele não esconde, não gasta por impulso. Ele trabalha com aquilo, ele investe e dobra. 5 viram 10. O segundo servo faz o mesmo. 2 se tornam 4. Mas o terceiro servo? O terceiro servo sentiu algo diferente. Sentiu medo. Sentiu que não era digno, que poderia errar, que o Senhor era exigente demais. E então ele caminhou até um campo afastado, cavou um buraco fundo e enterrou o talento. Ele achou que estava sendo prudente, mas estava cometendo o maior erro financeiro e espiritual de toda a sua vida. E olha como isso é moderno, porque esse servo que enterrou o talento não era preguiçoso no sentido óbvio. Ele não gastou com festas, não perdeu no jogo, não acumulou dívidas no cartão de crédito. Ele simplesmente paralisou. E quantas famílias hoje fazem exatamente isso? Paralisam diante do medo. Não investem porque, e se eu perder? Não planejam porque é complicado demais. Não buscam conhecimento financeiro porque isso não é para mim. O talento fica enterrado e o tempo passa. E quando o Senhor volta, o julgamento é severo. Mas vamos entender passo a passo o que esta parábola está nos ensinando sobre prosperidade, dinheiro e responsabilidade financeira. 7 princípios, 7 lições que podem reconfigurar sua mentalidade financeira a partir de hoje. O primeiro e mais fundamental princípio desta parábola é este: o Senhor da história não deu os talentos de presente. Ele confiou. Tem uma diferença enorme entre receber e ser confiado. Quando você entende que seu salário, seu negócio, sua herança, seu cartão de crédito, tudo isso não é seu de fato, mas foi confiado a você, algo muda no seu interior. Você para de gastar como se fosse o último dia. Você para de ostentar o que não é seu. Você começa a gerir ao invés de apenas consumir. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmos 24, 1. Pegue um papel agora ou abra o bloco de notas do celular e escreva tudo o que você tem. Renda mensal, bens, economias. Agora escreva ao lado: isso foi confiado a mim. Como estou administrando? Essa simples pergunta já vai te incomodar do jeito certo. O segundo princípio está num detalhe que a maioria ignora. O Senhor distribuiu os talentos a cada um segundo a sua própria capacidade.
Mateus 25:15. Isso destrói dois vícios modernos de uma vez só: a inveja e a comparação. Você não foi chamado a ter a vida financeira do seu vizinho, do seu cunhado ou daquele empresário que você admira no Instagram. Você foi chamado a ser fiel com o que recebeu. E esse é um princípio libertador, porque para de colocar pressão errada sobre você. Você não precisa ganhar 50 mil por mês para ser um bom administrador. Você precisa ser fiel com o que tem agora. A prosperidade começa onde você está, com o que você tem hoje. Pare de comparar sua renda com a de outros. Comece a avaliar: fui fiel com o que recebi este mês? O terceiro princípio: dinheiro parado é dinheiro morrendo. E lembra que eu disse que existe um princípio surpreendente escondido nesta parábola? Chegamos perto dele, mas antes, este aqui. Os 2 primeiros servos não guardaram, eles movimentaram, eles colocaram o dinheiro para trabalhar. E isso é exatamente o oposto do que a maioria das famílias brasileiras faz. O dinheiro fica parado na conta corrente, perdendo para a inflação. Ou pior, fica enterrado em gastos invisíveis que não geram nenhum retorno. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Honrar com os bens não é só dízimo, é usar bem, é fazer o dinheiro render, é transformar recurso em fruto. Identifique hoje um dinheiro enterrado na sua vida. Pode ser uma reserva na poupança rendendo abaixo da inflação. Pode ser um valor que você poderia investir, mas nunca tomou a decisão. Pesquise uma única alternativa de investimento acessível esta semana. E o próximo princípio é aquele que vai te desconfortar, porque ele fala de algo que ninguém gosta de ouvir. Quarto princípio: fidelidade pequena abre portas grandes. Quando o Senhor retorna e vê o resultado dos 2 primeiros servos, ele diz algo que é uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia quando se fala de finanças. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25:21. Fiel no pouco. Isso significa que antes de Deus ampliar, ele observa como você administra o que já tem. E aqui está a pergunta incômoda. Você está sendo fiel com o pouco? Porque muita gente fica orando por aumento de salário, novo emprego, novo contrato, mas não faz orçamento, não controla o cartão de crédito, não sabe quanto gasta por mês. Como o Senhor vai confiar mais a quem não administrou bem o que já foi dado? Antes de buscar mais renda, audite o que você já tem. Faça um extrato dos últimos 30 dias. Identifique os 3 maiores gastos desnecessários. Cortar só esses 3 já pode representar centenas de reais por mês. E chegamos ao quinto princípio, aquele que eu disse no começo que mais destrói vidas financeiras hoje. Quando o Senhor retorna e pede contas ao terceiro servo, o servo responde: Senhor, eu sabia que és um homem severo. Tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Mateus 25:24 e 25. Medo. Não foi preguiça, não foi rebeldia, foi medo. Honrar com os bens não é só dízimo, é usar bem, é fazer o dinheiro render, é transformar recurso em fruto. Identifique hoje um dinheiro enterrado na sua vida. Pode ser uma reserva na poupança rendendo abaixo da inflação. Pode ser um valor que você poderia investir, mas nunca tomou a decisão. Pesquise uma única alternativa de investimento acessível esta semana. E o próximo princípio é aquele que vai te desconfortar, porque ele fala de algo que ninguém gosta de ouvir. Quarto princípio: fidelidade pequena abre portas grandes. Quando o Senhor retorna e vê o resultado dos 2 primeiros servos, ele diz algo que é uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia quando se fala de finanças. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25:21. Fiel no pouco.
Isso significa que antes de Deus ampliar, Ele observa como você administra o que já tem. E aqui está a pergunta incômoda. Você está sendo fiel com o pouco? Porque muita gente fica orando por aumento de salário, novo emprego, novo contrato, mas não faz orçamento, não controla o cartão de crédito, não sabe quanto gasta por mês. Como o Senhor vai confiar mais a quem não administrou bem o que já foi dado? Antes de buscar mais renda, audite o que você já tem. Faça um extrato dos últimos 30 dias. Identifique os 3 maiores gastos desnecessários. Cortar só esses 3 já pode representar centenas de reais por mês. E chegamos ao 5º princípio, aquele que eu disse no começo que mais destrói vidas financeiras hoje. Quando o Senhor retorna e pede contas ao terceiro servo, o servo responde: Senhor, eu sabia que és um homem severo, tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Mateus 25, 24 e 25. Medo. Não foi preguiça, não foi rebeldia, foi medo. E isso é devastador, porque o medo financeiro é o mais silencioso de todos os inimigos. Ele se disfarça de cautela, se disfarça de humildade, se disfarça de não é hora ainda, mas no fundo é paralisação. Quantas pessoas hoje não investem por medo de perder? Não negociam dívidas por medo de ouvir um não? Não abrem um negócio por medo de fracassar? Não pedem aumento por medo de serem demitidas? O talento fica enterrado e o tempo, o recurso mais valioso que existe, vai embora. E o julgamento do Senhor é implacável. Ele não aceita o medo como justificativa. Porque não nos deu Deus espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Identifique uma decisão financeira que você vem adiando por medo, apenas uma, e dê um passo concreto nela esta semana. Não precisa ser tudo de uma vez. Um passo. O medo se vence com movimento. E chegamos ao 6º princípio, aquele que prometi desde o começo, aquele que a maioria dos cristãos lê e fica incomodado, aquele que parece injusto na superfície, mas quando você entende, é libertador. Jesus diz: porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. Pera, isso parece injusto, não é? Mas Jesus não está falando de sorte, não está falando de favoritos, ele está falando de princípio. Quem desenvolve o hábito de administrar bem, de investir, de ser fiel, tende a acumular mais. Quem negligencia, paralisa e enterra, tende a perder até o que tem. Isso não é teoria espiritual abstrata, isso é lei financeira comprovada. O rico que administra bem continua crescendo. O endividado que não muda o comportamento continua perdendo, não por maldição, mas por princípio. E a boa notícia? Você pode mudar de grupo, hoje, com uma decisão. Comece pequeno. Separe 1% da sua renda este mês para uma reserva de emergência. Só 1%. A fidelidade no micro abre o caminho para o macro. E chegamos ao 6º princípio, o último, o mais sóbrio de todos. O Senhor voltou. Sempre volta. A parábola deixa claro que existe um momento de prestação de contas. E esse momento não é punitivo por natureza, é revelador. Ele revela o que você fez com o que recebeu. E no plano financeiro moderno, esse retorno do Senhor acontece o tempo todo. Quando a fatura do cartão fecha, quando o financiamento vence, quando a aposentadoria chega, quando uma crise bate na porta. Nesse momento, o que você fez com o que foi confiado a você vai falar mais alto do que qualquer oração. Além disso, é requerido dos mordomos que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, 2. Crie o hábito de uma prestação de contas mensal, pessoal. Reserve 30 minutos por mês para revisar suas finanças.
quanto entrou, quanto saiu, quanto foi investido, quanto foi desperdiçado. Seja honesto consigo mesmo. Mas eu preciso te dizer algo importante antes de encerrar. Tudo o que falamos aqui, os 7 princípios, as aplicações práticas, as estratégias financeiras, elas funcionam apenas se estiverem ancoradas em algo maior. Porque o problema do terceiro servo não era falta de inteligência financeira, era falta de confiança no Senhor. Ele não acreditava que o Senhor queria o bem dele. Ele o via como severo, exigente, distante. E esse medo distorcido gerou paralisação. E muita gente se relaciona com Deus e com o dinheiro da mesma forma, com medo, com desconfiança, achando que prosperidade é coisa de ímpio ou que pobreza é sinal de humildade. Mas a parábola derruba isso completamente. O Senhor queria que os talentos crescessem. Ele esperava fruto. Ele celebrou quem foi fiel. Deus não tem medo da sua prosperidade. Ele tem medo da sua infidelidade. E a transformação financeira verdadeira começa aqui. Quando você muda sua imagem de Deus. Quando você entende que Ele é um Pai que quer te ver prosperar com responsabilidade, que quer te ver frutificar, que quer ouvir: muito bem, servo bom e fiel. A prosperidade não começa no banco, começa no coração. E quando o coração muda, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, os resultados mudam. Não do dia para a noite, mas de forma consistente, progressiva e real. Aquele que semeia escassamente, escassamente também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. 2 Coríntios 9, 6. Agora eu quero te fazer uma pergunta e quero que você responda nos comentários. Qual dos 7 princípios que vimos hoje mais te tocou? E por quê? Escreve aí embaixo, porque quando você coloca em palavras o que te impactou, você cria um compromisso real com a mudança. E os comentários daqui são um espaço seguro para isso. Se este conteúdo te ajudou, ou se você conhece alguém que está endividado, que tem medo de lidar com dinheiro, ou que está buscando organizar a vida financeira com base em princípios sólidos, compartilhe este vídeo agora mesmo com esta pessoa. Pode ser que este conteúdo chegue na hora certa na vida dela. E se você ainda não está inscrito neste canal, clica no botão agora, porque aqui a gente une fé, finanças e propósito, de forma prática e sem enrolação.